Bom dia, queridos, bom dia, meus amados. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. Louvado seja o Senhor por mais essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui para compartilharmos mais uma vez o devocional, uma revelação do Senhor para os nossos corações. E hoje uma manhã muito fria, mas louvado seja Deus por esta linda manhã. E eu resolvi gravar no carro hoje, porque lá dentro o pessoal tá dormindo e lá fora tá muito frio. Mas glória a Deus pelo privilégio de estarmos aqui novamente para compartilharmos essa palavra maravilhosa do Senhor. E hoje o nosso título está falando sobre focar em Jesus, independente da situação, independente do impossível, do improvável, independente de qualquer dificuldade que você está passando. O nosso título é Foque em Jesus, né? Aqui na palavra em Lucas 8,50, Jesus está falando com Jairo, né? Jesus falou, e ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jairo, ele era um líder lá da sinagoga, um fariseu que não acreditava, né, em Jesus, nas coisas, nos milagres, enfim. Mas quando ele soube que a sua filha estava muito doente, a ponto, né, de perder a vida, ele foi até Jesus e se humilhou e falou: Jesus, me ajuda, minha filha está, né, indo embora, não tem mais. Ele sabia que não tinha mais o que fazer, que os médicos não conseguiriam mais fazer nada pela filha dele. Então ele se humilhou e falou com Jesus que precisava de Jesus, né? Precisava que Jesus fosse até a casa dele. E nós temos que levar Jesus para nossa casa, queridos, para vivermos milagres do Senhor, né? E temos que ter essa comunhão com Jesus, levá-los para o nosso lar. Então Jesus falou para ele: não se preocupe, não tenha medo, tenha fé, né? Então eles foram e no caminho souberam que a filha de Jairo tinha falecido. Mas mesmo assim continuaram, lógico, Jairo não perdeu a fé e ele confiava, acreditava que Jesus podia fazer aquele milagre. Jesus levou com ele mais alguns discípulos que também eram homens de fé, né? Porque nós devemos andar com pessoas, né? Pessoas de fé, pessoas que não nos desanimam, pessoas que não falam o contrário, não pessoas que ficam questionando, né? Mas que simplesmente vão. E ali foram. Quando chegou na casa, já estava todo mundo se lamentando muito, chorando, né? Porque a menina já havia falecido. Mas Jesus pediu para que todo mundo saísse, né? E disse que ela apenas estava dormindo. O pessoal zombou de Jesus, mas Jesus chamou para entrar lá no quarto somente quem tinha fé, né? E entrou com Jesus. E Jesus falou: Talita, come, né? Talita, levanta. E aquela criança levantou e voltou à vida. Então, queridos, independente da situação, né? Qualquer situação, qualquer impossível, qualquer dificuldade que você esteja passando, leve Jesus para sua casa. Jesus é a solução, Jesus é o conforto, o consolo, é a solução de todos os nossos problemas. Então, vamos continuar aqui. A nossa leitura diz assim: uma lição vital na jornada é que aquilo em que fixamos os nossos olhos tende a crescer. Seja um problema persistente, seja uma bênção extraordinária, o que escolhemos focar em nossa vida crescerá. Diante dos inevitáveis ventos contrários da vida, a chave está em manter o nosso olhar nas coisas que realmente importam. No relato de Lucas, Jesus chama a atenção de Jairo, aconselhando a ele não se abalar pelas notícias negativas que havia recebido. Talvez você esteja com o coração machucado e triste e tenha mantido seu olhar naquilo que magoou ou naquilo que você tem enfrentado. Mas o fato é que isso não levará você a resolver a situação. Precisamos desviar o olhar daquilo que faz mal à nossa alma e focar nas coisas boas, pois se olharmos ao redor, veremos que possuímos motivos de sobra para agradecer e exercer a gratidão.
Para onde os seus olhos têm se voltado ultimamente? Como está a sua perspectiva? Muitas vezes perdemos a visão do que realmente importa e ficamos remoendo situações que apenas nos entristecem, ao invés de levantar a cabeça e focar nas soluções. Assim como Jairo, que buscou socorro em Jesus, diante de notícias desanimadoras, devemos voltar os nossos olhos para aquele que tem poder de transformar toda e qualquer realidade. Jesus quer atrair a sua atenção hoje. Olhar para ele significa ignorar os desafios, mas assim saber que eles são, não, que eles são pequenos demais quando comparado à grandeza de Jesus. Porque quando alicerçamos a nossa confiança nele, temos a força necessária para vencer qualquer batalha, né? Quando alicerçamos a nossa confiança nele, temos a força necessária para vencer qualquer batalha. E é verdade, queridos, quando nós alicerçamos a nossa força em Jesus, quando nós focamos somente em Jesus, nós temos forças para vencer as batalhas. E a nossa frase do dia de hoje fala assim: a visão humana o limita a enxergar problemas, mas a visão dos céus o leva a enxergar o extraordinário. E a palavra-chave de hoje é perspectiva. Então temos que olhar, queridos, com um olhar, né, uma perspectiva de coisas boas, né? Não devemos alimentar coisas ruins, como já falei em outros devocionais. O que a gente alimenta cresce, né? Então nós temos que alimentar somente coisas boas. Se Jairo ali, quando soube que a filha dele já havia falecido, tivesse perdido a fé, né? Ele não teria vivido o milagre, mas ele não apenas confiou, alimentou o sentimento de que sim, ia dar certo, né? Mesmo que a situação era terrível, né? Que aos olhos humanos não tivesse mais solução. Para Deus sempre existe uma solução. O Senhor é o Deus do impossível, é o Deus do improvável, né? Como eu estava falando para o meu sobrinho aqui ontem, né? Que o Senhor me curou a minha irmã de problemas emocionais, de um momento mais improvável, mais impossível de nossas vidas, né? No momento de 2 lutos, que o Senhor havia levado meu irmão, minha mãe, e o Senhor estava ali conosco, nos sustentando, nos mostrando, né, o porquê, né, falando que ia levar, para onde ia levar, né, o porquê que estava acontecendo aquilo tudo. E naqueles momentos em que a gente estava focado em Jesus, tendo experiências muito fortes com Jesus, nós recebemos a nossa cura. Minha irmã está totalmente liberta de medicações, sem depressão, totalmente curada, graças a Deus. E eu também totalmente curada do meu emocional. E eu estou aqui em Minas e ontem tinha umas linguicinhas mineiras aqui para comer. E antigamente, quando eu tinha aquele problema, meu problema não, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Coisa ruim a gente não fala que tem, né? A gente não fica afirmando, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho... Não. O que a gente tem é nosso. E enfermidade em nome de Jesus não é nossa, né? Vamos repreender em nome do Senhor Jesus, buscar a nossa cura, que o Senhor Deus tem cura, né? Para nos conceder. Então, queridos, eu pude comer tudo que tinha aqui para comer, graças a Deus. Nunca, eu fiquei 13 anos sem poder comer as coisas, né? Com um problema terrível de retocolite, que era uma inflamação que ia do esôfago até o reto e era terrível. Mas, graças a Deus, estou 100% curada. E é no momento mais improvável, onde os médicos diziam que não tinha cura, porque o problema era emocional. E quando eu passasse não, porque todos os dias eu sentia mal, todos os dias eu não podia comer todos, mas se eu tivesse alguma emoção forte, aí, nossa Deus, aí eu parar no pronto-socorro, com crises de enxaqueca, intestino, água pura, enfim, já falei isso em outros devocionais, mas o que eu quero dizer para vocês é que o Senhor é o dono da cura e é no momento mais impossível, mais improvável, que Ele nos traz a cura. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo é dele, ele sabe de todas as coisas e tem um propósito para todas as coisas, né? E a visão humana tem a tendência de focar em problemas e dificuldades, no impossível, no improvável, mas a visão celestial revela um potencial ilimitado,
e propósitos extraordinários. Lá em Coríntios 2:9, né, fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o tempo já vai se avançando e nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por nos chamar. Obrigado, Senhor Jesus, por nos chamar a manter o foco em Ti, especialmente, Senhor, nos momentos de dificuldade. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma nova perspectiva, que não deixe abalar pelo medo, Senhor, e nem pela ansiedade, mas que nós possamos, Senhor, confiar plenamente em Tua presença e poder. Renova a nossa fé, para que possamos crer em Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Seja, Senhor Jesus, a nossa luz, a nossa força, guiando os nossos passos e enchendo o nosso coração de esperança. Que possamos, Senhor Deus, sempre manter o nosso olhar em Ti, onde encontramos vida, paz. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesta manhã e pedimos, Senhor, revista, Senhor, blinda a nossa mente, o nosso coração. Senhor Deus, que nós possamos estar com o nosso olhar focado somente em Ti. Senhor, que tudo que estiver ao nosso redor, tirando a nossa fé, tirando o nosso ânimo, Senhor, que nós possamos olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Ah, Senhor Jesus, tendo outras perspectivas. Que nós não confiemos no que estamos vendo, Senhor, mas que nós possamos confiar no que nós cremos, que é o Senhor, o dono do milagre. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta manhã. Pai querido, eu entrego a cada amado que acompanha os devocionais todas as manhãs em Tuas mãos, Senhor. Que eles possam ter o olhar direcionado a Ti, Senhor. Que as dificuldades, os problemas, as situações não assolem a vida dos Seus servos. Senhor, que eles passem pelos problemas sem viver os problemas. Que o Senhor possa trazer, Deus, trazer, Senhor Jesus, cura, trazer solução, Deus. O que quer que seja que eles estejam passando, que o Senhor possa trazer alívio, tranquilidade, direção, luz, prosperidade, Senhor Jesus. Ah, provisão, Deus, abençoa poderosamente os Teus servos, esses queridos e amados, Deus, que todas as manhãs, tardes e noites acompanham os devocionais. Te louvo, te agradeço, Senhor, que seja uma semana de bênção, de muita luz, de muito direcionamento, de muita paz, de muitos milagres, em nome de Jesus. Beijo grande, queridos, no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.